Que foi citado pela nossa audiência querida. Muito carinho. Você viu, obrigado pelo Foi carinho esse aí. terror das mamães. Na verdade é a mamãe que gosta, né? E pra mamãe a gente tem também pra vovó, que é o Pá Vivi e Pá Vovó, que nos bastidores me disse, o Brasil não vai dar certo. Não, imagina. Falou eu baixinho. falei, agora vai, Zuzi. Agora vai. Foi o que eu falei, Zuzi. Uma salva de Nem palmas para venha. Thiago Pavinato. Pavinato! Fala pra Você viver. tá triste, ele tá Eu triste. tô triste, Não nada. tá triste, não. Não, falou pra mim, falou. Eu falei, eu nem converso com você. Agora, mano. nos bastidores, você não conversa com... Falou, tá fácil. Não vem não, Não, eu bundão, falei pode que falar. o Brasil tá uma maravilha. Mas ele tá bom. Tá uma maravilha. Tá uma maravilha. Agora vai, essa reforma tributária aí é um sonho. O Sami Então, tava falando. mas ninguém trouxe mastigadamente O veredito. o veredito pra mim. Cadê o texto? Fala-se muito. Diz que o Tarcísio concorda com Mas no 95%. Brasil a gente não pode ver texto. O texto não importa. Os nossos representantes já sabem de tudo. Né? Eles foram eleitos, eles sabem de tudo. A gente querer debater, quem somos nós? O povo? Não, mas a gente tem que continuar falando. Ou você acha que não adianta nada? Se a gente falar ainda, capaz de a gente tomar uma ação falando que a gente está tentando colocar o Congresso de joelhos, Discurso colocar de um ódio. poder soberano, discurso de ódio. Aliás, tem um relatório hoje do discurso de ódio, né? Verdade. O ministro dos Direitos Humanos falou que é muito importante. Relatório feito por uma comissão da qual faz parte o nosso grande Felipe Neto. Todos. Ah, que é aquela turma. Exatamente. Conselhão Da lá. internet. Exatamente. Ele Mas é isso um não dos pega. elaboradores Isso do não relatório. pega. Você acha que pega? Não, e tem umas coisas Porque no interessantes. Brasil- o Eles Brasil- querem os super spreaders da democracia. Mas o brasileiro, eu respeito o povo brasileiro pela capacidade de adaptação que a gente tem. Inventamos cheque pré, carro a álcool. CPMF. Inventamos Pino T. A hora que tiver o inventamos cashback da coisas reforma boas. Isso. tributária, vai ter o consignadão do cashback. Calma, Você mas lembra aí, do mas aí o Brasil... kit pronto-socorro nos carros? Isso, o brasileiro Não tinha, ele pô. se adapta muito rápido. artista, é um e- artista. E tem leis que não pegam. É um artista. Graças a Deus. Lei que Tem não muita pega. lei que não pega. E isso Imposto. Hoje a pergunta hoje é diferente. Então, Hoje é a mas- lei que não pega em quem? Então, mas... seletiva. É a lei que não pega em quem? Mas ninguém explicou esse texto, a não ser que os estados foram lá, os prefeitos estão lá, o Tarcísio diz que concorda 95%, mas a gente não sabe realmente o que é ruim, o que é bom, porque a imprensa não falou nada. Nem nós aqui. Nem você, da Paulo. Jovem Ontem Pan, nós fizemos um da programa Jovem Pan especial, tão querido. querida. Pode a parar, Jovem meu Pan tão amor. querida. Quem A quiser. Jovem Pan tão amada. Não fala, não Falou explica. sim. Então Falou explica. ontem. Quem Então quiser me ver conta. no YouTube, tem lá. E na Linha de Panflix frente. tem lá a linha de frente de ontem. Ó. Foi o programa 2 horas só falando Que é o disso aí. resumo. Não, quero mastigar. 2 horas com 2 dois horas é muito tributaristas, 2 economistas, a gente discorreu todos os aspectos da resume em 3 reforma. minutos E o aí. mais engraçado foi o pessoal dos supermercados falou que vai aumentar 60%. Resposta do Bernardo Api: não vai, vocês estão enganados. Quando a gente estudar os números... Quando a gente estudar os números, quem que assinou o parecer para ele? A Márcia Sensitiva ou o Boquinha de Chibiu Sensitivo? Boquinha de Chibiu é sensitivo. Porque nós não viram o número ainda. Como é que ele vai falar? Os caras do supermercado foram lá, fizeram pesquisa, análise, gastaram para fazer um parecer. Aí vem o Bernardo Api e fala: não, vocês estão enganados. Nós vamos fazer o cálculo ainda, vocês vão ver que estão enganados. O crescimento que isso vai trazer para o Brasil, nem fizeram o cálculo ainda. Vai mostrar que vocês estão errados. Então é voo cego? É voo cego, é somebody love. É tipo- somebody love. Somebody Então, love. como disse o Alan Gani ontem, eu achei o máximo, Mas vai passar? Eu não sei. Faz gracinha não, que é sério. A hora que Tem que você... fazer dancinha aqui. A hora que Mas você foi fizer a conta. engraçado. Aqui É assim que o pessoal explica. Você vem com um estudo, fala, vai aumentar o imposto pro brasileiro. Exatamente. Aí o Bernardo Api fala, não vai. Por que não vai? João Essa é a Plenário. resposta que eles estão dando. Aí vai passar, eu não sei. Não sei. Porque o Brasil tem uma categoria nova agora. Qual é? Que cheira corrupção, tem forma de corrupção, tem cor de corrupção, mas não é corrupção. E é o quê? Que é essa questão da liberação da emenda sob demanda. Antes a gente tinha o mensalão. Certo. Agora Sim. a gente tem o freelanção. O freelanção tem uma votação. Isso. Aí vamos liberar. Aí libera a emenda. verba. É o freelanção. Sim, negocia. Que não é corrupção porque
se Mas isso aí já convencionou vem de que antes, não né? é. Vem de antes. Mas é o freelanção. Mas é a cultura. É o freelanção. E o Lira? O Lira... Só fazer um break. Um break, Posso tá bom? fazer? Lógico, pode. Então vamos fazer um break rapidinho. Estamos com o Pavinato aqui, @Pavinato. Esse nosso grande companheiro aqui na programação da Jovem Pan. Tá aí as redes sociais do Pavinato. Grande jurista, escritor, professor de categoria. É do Largo São Francisco, meu amigo. Não USP. é Unisuba. Não fez na Unisuba. É, primeira linha. Dia inteiro. Jornalista e um grande colega nosso aqui na programação da Jovem Pan. Entra lá nas redes sociais, vamos pro break do Reginaldo. Reginaldo Tem uma Show. pergunta. Não, só que a gente Continua tava com no o papo Samidana. Lira. Não, a gente tava Seguinte. falando do Lira. Vamos Lira. falar do Lira. Ah, Porque então acaba justamente dando é Para isso. finalizar, o Lira vai fazer aquilo que o freelanção demanda. Quando libera a verba. Exatamente, ele já cobrou ontem. Ele falou, e aí? E as emendas? Que são, né, direitos dos parlamentares. Então, mas você não acha? Eu acho que o parlamentar que vive do voto na região dele, ele precisa dessas emendas. Você Não entendeu? deveria- Sabe por que precisa dessas emendas? Porque isso que vocês estavam falando aqui antes. Porque a maioria dos impostos ficam concentrados no Isso, governo isso. federal. Então eles precisam ir lá e pedir o que é deles. Isso, exatamente. Eles precisam lá implorar para aquilo Passar o deles. chapéu. Exatamente. É uma distorção. Beijamão. Que tinha na época No do mínimo. Jamã. Tinha No mínimo. na época do Dom No João. mínimo. Dom João É era o Bejanel. Beijamão. Na época do Sarney Benjamin, o Benjamin. Bejanel. Então você É o não ouro. está. Ouro. Você não está muito tranquilo, eu sinto. Com essa reforma, um conselho federal para administrar. É isso que eu ia te perguntar. Essa história do que você está O falando, Conselho que vai Federal tudo, tem na Venezuela. que vai tudo pro E tinha na União Soviética. vai tudo pro federal, não seria uma quebra do pacto federativo? Quebra não, seria destruição completa, aniquilação. Primeiro que isso é inconstitucional, porque é cláusula pétrea. O pacto federativo é cláusula pétrea. Então não adianta você fazer uma PEC. É uma PEC inconstitucional. Agora, quem é que vai falar se é inconstitucional ou não? O Supremo Tribunal Federal. Aí, se ele for ler a Constituição, é inconstitucional. Se ele não ler a Constituição, aí pode ser que não seja. Mas pela Constituição é inconstitucional. Você tem que fazer uma nova Constituinte para mudar o Pacto Federativo. Não é assim. A PEC não resolve. Não existe Congresso água mole. Não tem PEC água mole. Água mole, pétrea dura, tanto bate até que for. Não, cláusula pétrea, você não muda nem por PEC. Ou você está dando um golpe. Sim. É golpe. Opa. Mas o Tarcísio deu uma declaração que me chamou a atenção, que ele concorda 95% com a reforma. O que você acha que está por trás disso? Porque São Paulo é um dos estados que mais perde poder, ainda Muito. mais ele Sim. sendo um potencial opositor do Lula numa... Eu não sei em por que ele 2000 voltou atrás nesse ponto. Não sei por quê. Não, ele falou 95. Mas nesse Pequenos ponto, ajustes. segundo a Folha, né? A Folha de São Paulo diz que nesse aspecto do Conselho Federal, né? Ele vai ficar de acordo. Porque a contraproposta dele não vai mais ser um empecilho. Né? Ficou todo mundo de acordo da noite para o dia. Por que é inconstitucional? Porque você acaba com o Estado e o município. Porque você pode aniquilar os estados no Brasil, ser tudo município, porque vai todo mundo pedir dinheiro. Porque quem vive no município. Se você precisa pedir dinheiro para cuidar da estrada do estado, e se todo o dinheiro está na federação, vira um país só, cheio de município, não tem mais estado. Não tem mais sentido. O estado vai ser um interventor federal, o governador do estado. Você cria um sistema de interventores. Então a campanha política para o governador vai ser: eu prometo roubar, eu prometo não roubar. Só isso. Mas nada, porque tudo você vai ter que pedir, você concentra o poder. Aí tem um monte de preocupação nisso aí. Primeiro porque os juízes dos estados têm salários diferentes, os governadores têm salários diferentes, as polícias têm salários diferentes. Por exemplo, a polícia do Alagoas ganha mais do que a polícia de São Paulo. Sim. Aí vai perguntar, o que vai acontecer? Vai ter que equalizar.
ou São Paulo vai continuar colocando dinheiro nesse Conselho Federativo para o Alagoas pagar mais a sua polícia e ele continuar pagando menos. Não é certo. Exatamente. Mas aí você vai mandar embora? Não pode, tem estabilidade. Ou seja, isso vai criar um caos no Brasil e acabou. E vai aumentar IPTU. E o bolso do afegão? Vai aumentar IPTU, porque a cidade vai cobrar no IPTU. Vai compensar no IPTU. Mas em São Paulo não dá mais para pagar IPTU. Aumentar mais? Esse cara aí aumentou. O município vai ficar... E olha que essa proposta, ela traz ainda, que é muito cruel, ela tira da Câmara de Vereadores o poder de análise sobre a proposta de aumento do IPTU do prefeito. O prefeito vai lá e aumenta. Vai lá e aumenta. Então aí o município já não vai arrecadar o ISS, que é a maior fonte de renda do município, junto com o IPTU. O ISS vai para lá, porque é o imposto único dividido em dois, né? Já começa daí a maravilha. O imposto único dividido em dois é sensacional. Aí ele vai perder o ISS e vai fazer o quê? Vai aumentar o IPTU. Aí quem é que vai sofrer? O cara que mora, que todo mundo mora. Aí sabe o que vai acontecer? Vai compensar mais. Você dever o IPTU, perder a casa para a prefeitura e invadir a tua casa. Né? O Boulos. Aí entra o Boulos aí na parada. Cisterna. Exato. Cosplay de Boulos. Porque ninguém vai ter mais dinheiro. Quem aluga e quem tem casa vai arcar com esse custo. Quem tem empresa, então quem mora, é melhor ficar devendo, a prefeitura desapropria por falta de pagamento do IPTU, aí você vai lá e invade a tua casa. Mas o que eu quero saber é o seguinte, se era para facilitar o negócio, eles vão acabar com esse imposto? Não vai ter mais Não é facilitar. Não vai ter mais o ISS, o ICMS? Vai acabar? Não vai ter mais esse imposto? Não, vai ter um outro imposto. Que a gente paga na nota. Não, tira um e coloca três. Por exemplo, tira um imposto e coloca outro. Tem 3 impostos da federação, vão ser concentrados em um. Aí fala, tá então, mas isso não é federação. Isso não é federação. Isso são os federais, né? Que a União já receberia. O que muda nisso aí? Um país endividado, 43,4% das famílias brasileiras endividadas, imagina que você tem 3 cartões de crédito. Vem uma fatura cada etapa do mês. Você faz aquele negócio, melhor data para gastar. Você vai fazendo, porque o brasileiro é um artista. Claro. É um artista. Aí vem lá e fala assim, não, agora nós vamos concentrar as 3 faturas em uma só. Aí você não consegue mais fazer o seu jogo de rodar o bambolê. Entendi. Aí fala, um povo endividado, você vai simplificar só unindo a fatura, você está só economizando boleto. Aí no caso do estado do município, você pega um imposto estadual e um imposto municipal, que é a principal fonte de renda do estado e a principal fonte de renda do município, você unifica e leva o pagamento para a União e você tem que pedir de volta para a União. Isso é uma crueldade tamanha. E outra, o serviço é que vai pagar o pato, porque a indústria, como vai ser uma alíquota, vai ser uma alíquota igual para o país inteiro, não vai ter mais guerra fiscal. Isso é uma coisa boa. Não, isso é da federação. Não é uma república federativa? Uma federação tem guerra fiscal, poxa. Mas é meio... Cada estado cobra aquilo que ele acha que vale. Uma federação no papel, né? É meio só no papel. No papel. E as únicas duas coisas, a única coisa prática, na verdade, que deixava esta federação um pouquinho de verdade é a autonomia financeira dos estados e municípios. Só isso. Isso está sendo tirado. Por isso que quebra o Pacto Federativo, que é uma cláusula pétrea, e, portanto, essa PEC é inconstitucional. Aí você vai aumentar a incidência de imposto para os serviços, vai abaixar para a indústria, só que o serviço no Brasil ele emprega 70% dos cargos de carteira assinada. Então, se você vai aumentar o imposto para o serviço, que emprega 70%, a chance de você aumentar o desemprego é quase certa. A probabilidade ela é das mais altas. Aí você aumenta o desemprego, você vai falar em crescimento econômico? Num país que não tem investimento para você fazer indústria. Aliás, o Brasil ele se negou a vender os veículos blindados Guarani para a Ucrânia por questões políticas. E o Brasil ia receber 3,5 bilhões. Exatamente. Além de receber 3,5 bilhões, o que ia acontecer? Você ia gerar emprego, porque você ia ter que montar aqueles 450 veículos blindados adaptados para ambulância, hein? Não é nem para combate, é uma questão humanitária.
Você ia ter que montar... Mas estamos do lado do Putin. A gente vai tomar cerveja. Você ia gerar emprego, Exatamente. você ia movimentar a indústria de peça, dos acessórios, prestação de serviço. Além do Brasil receber 3,5 bilhões, sem ter que o BNDES dar dinheiro para a Ucrânia pagar a gente. Porque esse é o modelo de negócio com a Argentina. O BNDES dá dinheiro para você comprar da gente. É ridículo. Mas isso que eu queria perguntar pro... Mas tem que ajudar a Argentina. Então. Eu acho que tem que ajudar. Isso que eu queria perguntar pro Pavivi, a opinião dele sobre o foro. Porque o foro veio aí, um orgulho... O foro miou, né? Um orgulho de ser comunista. Meu show enche mais. O orgulho de ser comunista. Como é que você analisa esse foro aí, ó? Que não existia, claro. Muito cruel. Né? Disse. Por exemplo, tendo sido em Brasília, no final a gente nem pôde falar que eles foram de São Paulo. Uma coisa crudelíssima. É que nem o Rock in Rio em Lisboa. Desanimado. É uma merda. É uma merda. Tudo é uma merda. Principal. É tudo muito zoado. Zoado. Rock in Rio em Lisboa. Ficou bêbado, arrumou briga. Micou o evento. Então, mas quer no dia dizer... passado ele tinha falado, eu amo a democracia. Vocês não me explicaram nada. O que você quer saber? Nada. Vocês estão me enrolando. Mas o que você quer saber? Eu quero saber no bolso do afegão médio. O que me interessa é o bolso do afegão médio. Vai aumentar. Vai aumentar o imposto? Porque o Bernard Api, que é esse que falou das contas, é o cara que tá... o Bernard Api. É um cara que faz muito tempo estuda o tema. Ele falou que ia ser neutra, inicialmente. Que não ia nem aumentar, nem diminuir imposto. Agora, todo mundo falando que vai aumentar. Como não tem o outro mas quem estudo... tá falando então que vai? Quem tá falando que então vai? Então vocês estão chutando. Peraí. Não tá sei. chutando. Tá igual o Api. Não, peraí. O Sami tá parecendo cena. Você fala que o cara chutou, você também dá um rivelismo. Quem fala que vai aumentar... Não, eu não sei. Quem fala que vai aumentar, pagou e fez estudo. Sim. O Bernard Api que fala que não vai aumentar, não fez estudo. Precisa fazer. Então, nesse momento, eu sei que vai aumentar. Confio em quem estudou. Exato. Quem apresentou número. Se o governo não apresentou, por que eu vou acreditar no governo? É que nem o contador do Sami. Você conhece a história? Não conheço. Ele ia contratar o contador. E ele é um cara que manja. Instituto Samidana. Tal. Ele estudou esse contador, foi lá, foi aquela filhinha tal. E ele mesmo é o RH. Ele falou: você é contador, quanto é 2 mais 2? Aí o primeiro contador falou: 2 mais 2 é 4, meu querido. Ele falou: muito obrigado. Tal. Veio o segundo contador: quanto é 2 mais 2? Ele falou: 2 mais 2 é 4. Aí chegou o terceiro contador, ele falou: quanto é 2 mais 2? O contador vira pro Samidana e fala: quanto o senhor quer que dê? Contratou o contador. Então é essa a história aí do Api? Boa. Você escolhe. Muito bem. Para Vivi. É isso. Nós temos uma presença ilustre neste programa. Nem tanto, mestre. Vou deixar a pergunta então para o nosso próximo convidado. E o livro do Lampião? O livro do Lampião, eu estou confirmando a data, mas vai ser no começo de agosto. Aí sim. Tá? Semana que vem acho que eu já tenho demorando a data também de lançamento. Quem quiser entrar no Conservatório de Conhecimento também. E tem um livrinho. O livrinho tá disponível. Você vai lá digitar Pânico na minha direct do Instagram. O povo vai no Twitter, vai no Telegram. É Instagram. Instagram, você digita Pânico. E lá, tá? Nem falamos da Europa, hein? Lá os caras estão metendo, quebrando... Na França? Na França, quebrando na Suécia, na Suíça, bicho. Suécia, querido. Os caras estão quebrando as lojas, estão Isso você não entrando fala, nas né? E não falamos nem da vacina da É isso que dengue. eu queria saber. Muito bem. Mas é isso. Depois nós falamos. O povo quer saber. Mas eu também não estou entendendo até agora. Mas ninguém está entendendo falando também. mais Você nada, acha né? que algum congressista está entendendo? Nem eles estão entendendo nada. Você acha que o povo vai lá que fala do Glugli? Do Elon Musk. Está entendendo o cashback do imposto único dividido em 2? Criptomoedas. Ô, Pavivi, você tá aí na sequência, né? 14 horas. 14 horas ao vivo. 14 horas ao Muito vivo. obrigado. 14 horas ao vivo, pode colocar aqui na programação da Jovem Pan. Ele está de terno. Aqui você vem mais. Ele vem esculachado. Parece um guardanapo de restaurante Despojado. Ele e o cabeça de Aí bebê. vem pra balada. Tá elegante. É Dolce Gabbana, meu amor, o sapato dele. Tá ele, Valesca Popozuda. tá ele e o cabeça de bebê. Pavivi, isso tudo é inveja. É beijinho no ombro. É isso aí. É isso aí. Pavivi na sequência aqui na programação da Jovem Pan News às 14 horas. Isso aí. Boa. Com o Linha de programa Frente. Linha de Frente, que é um líder de audiência. E no Instagram, @Pavinato. E agora